Correio Debate está de volta. A gente estava falando no bloco anterior, nessa entrevista com o professor da Universidade Federal da Paraíba, sobre os documentos históricos da Câmara Municipal. Tem muita documentação na Câmara de Vereadores de João Pessoa e por lá foi aprovado um projeto de lei do vereador Lucas de Brito, que é o vereador associado ao Livres, que compilou em um só documento mais de 9.000 leis referentes à nomeação de vias públicas da capital. O projeto é um dos resultados da comissão especial que revisou a legislação municipal, que foi presidida pelo parlamentar. Nos 70 anos de funcionamento da Câmara Municipal de João Pessoa, o Legislativo local aprovou mais de 13.000 normas, das quais 70% destinaram-se a nomear ruas. Aqui no estúdio a gente conversa a partir de agora com o vereador pessoense Lucas de Brito. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Cumprimentar toda a produção do seu programa, os paraibanos que nos assistem, agradecer a oportunidade e o convite. O senhor estava ali nos bastidores assistindo a entrevista com o professor de História. Isso. É uma documentação rica, inclusive para o próprio vereador, né, que faz parte do Legislativo. Lá na frente, há alguns anos, a gente vai contar também essa história registrada pelo vereador Lucas de Brito, pelos vereadores das atuais legislaturas. Muito bacana a iniciativa que foi iniciada no biênio anterior e tem continuidade agora. O Ângelo Emílio está à frente, é o historiador da UFPB, e eles têm feito esse resgate dos documentos mais antigos produzidos no âmbito da Câmara Municipal de João Pessoa. Interessante registrar que, enquanto eles faziam isso, nós, vereadores da atual legislatura, também montamos uma comissão do revogaço para analisar uma documentação relativamente mais recente. É a que compreende o período entre 1947, quando a Câmara Municipal foi reaberta com a redemocratização do país, já no governo Dutra. E de lá para cá são 70 anos de produção legislativa. Nós fizemos uma atualização da compilação das leis municipais. Pegamos as mais de 15.000 leis produzidas nesse período, organizamos por assunto, por tema e fizemos também esse trabalho de consolidação. Por isso a comissão, inclusive, recebeu o nome de Comissão do Revogaço, porque ao consolidar em documentos únicos determinadas matérias, como as que denominam nomes de rua aqui na capital paraibana, nós pudemos fazer a revogação de 9.000 leis que tratavam desse tipo de assunto. Então, é uma iniciativa que vem correndo paralelamente a essa iniciativa do professor e desse grupo de pesquisa de pessoas ligadas à universidade. Eu acho que o professor ainda vai encontrar muita coisa interessante. Por exemplo, a atuação da primeira vereadora da Paraíba, Ofélia Gondim, que foi professora de Direito Civil, inclusive foi aluno de Ofélia Gondim, e ela contava as histórias e os perrengues que ela passava, né? Naquele tempo tão machista, de uma cultura tão machista, principalmente aqui num estado do Nordeste, como a Paraíba, que tinha uma cultura, né? Paraíba masculina, senhor. Mulher macho, sim, senhor. Mulher macho, sim, senhor. Pois é. E esse tipo de resgate é importante. Com certeza. Precisa ser estimulado. Eu, inclusive, Hermes, quero pessoalmente fazê-lo a partir de uma nova missão que a Câmara Municipal me confiou na semana passada, a de dirigir a Escola do Legislativo, que é o braço acadêmico da nossa Câmara Municipal, do nosso Parlamento Mirim. A Escola do Legislativo, ela estava nas legislaturas passadas um pouco concentrada apenas na formação dos próprios vereadores e dos servidores, e desde do biênio passado, a partir de uma iniciativa do nosso mandato, que é o Aprendiz de Vereador, o estágio visita, que faz uma interação bacana com estudantes universitários, a Escola do Legislativo ganhou novas frentes de trabalho. E num gesto de reconhecimento e de confiança, a atual mesa diretora me deu a missão, nos próximos 18 meses, de dirigir a Escola do Legislativo. Eu espero estimular iniciativas como essa da Universidade Federal, da pesquisa historiográfica, dar continuidade e fortalecer o Aprendiz Vereador, o Escola na Câmara e também deflagrar outras iniciativas que ampliem a interação entre a sociedade civil, sobretudo a acadêmica, e a atividade política do nosso município.
Bom, vereador, a gente vai falar dessa situação das leis que foram revogadas. Foram só leis que tinham nomes de rua ou tem outras leis que foram revogadas que não tinham mais sentido? Porque, por exemplo, eu estava aqui com o professor, ele falando de leis de 1825, mas também tem leis aí de 40 para cá que eu acho que também já perderam sentido, né? Com certeza. A gente, num primeiro momento, na comissão do revogaço, ela funcionou no biênio passado, ou seja, foram 2 anos de trabalho e houve uma concentração de esforços em algumas prioridades. Identificamos que mais de 60% das leis produzidas no município de 1940 para cá eram criando nomes de rua, até para permitir que os serviços de correios e telégrafos faça a entrega num endereço exato de alguém que não usando apenas ruas projetadas dificulta a localização. Mas consolidamos mais de 9.000 leis nesse sentido num documento único. Pegamos mais de 300 leis que criam datas comemorativas e também consolidamos tudo isso na Lei Geral de Datas Comemorativas do município de João Pessoa, um calendário oficial que permitiu a revogação de mais de 300 outras normas. Pegamos a questão das leis que tratam da pessoa com deficiência e consolidamos o que havia de atual e moderno em todas essas normas e criamos o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência, que deve ser votado pelo plenário da Câmara já no mês de agosto. Então, essas foram as primeiras ações da comissão do revogaço, que já realizou, portanto, como o próprio nome sugere, uma grande revogação, uma revogação em grande escala de leis que poderiam ser consolidadas em documentos únicos. E eu acho que o passo seguinte seria esse de identificar normas, leis municipais da década de 1940 para cá, que tenham valor histórico, mas que tenham caído em desuso, que não façam mais sentido em pleno século XXI, e a gente possa revogá-las também, obviamente, sem necessariamente jogá-las no lixo. Revogar apenas é retirar a eficácia jurídica no ordenamento jurídico atual, mas fazer guardar devidamente essas leis até para eventuais pesquisas futuras que façam um resgate do valor histórico dessas normas em suas respectivas épocas. Claro, porque, por exemplo, o senhor citou aí a questão das leis que nomeavam ruas, 70% das leis produzidas era nomeação de rua. Agora, a gente tem que entender que, nesse caso aí, é porque João Pessoa, como cidade, estava se formando, né? Se expandindo. Então, precisava a denominação dessas ruas. Essa é uma grande reivindicação de qualquer morador de rua projetada, ruas novas, ruas que façam parte do processo de expansão territorial da cidade, para que elas possam receber em sua própria residência uma correspondência. É muito ruim um parente seu, encaminhar uma carta, enviar através dos correios um pacote, um arquivo, uma coisa e a coisa não chegar até você. Então, falar um pouquinho da escola do Legislativo. Dentro da escola tem um projeto chamado Aprendizes de Vereador. Isso, Aprendiz de Vereador. Aprendiz de Vereador. Como é que ele funciona? Como é que faz, por exemplo... já tem uma turma, eu acompanho os releases produzidos pela assessoria da Câmara. Sei que já tem uma turma que já está fazendo esse curso, vamos dizer assim, mas quem está interessado em participar da próxima turma, o que é que faz? O Aprendiz Vereador é hoje um estágio visita que tem 3 semanas de duração. A seleção desses estudantes universitários que vão fazer parte do Aprendiz Vereador, das turmas, é feita através de um edital público, normalmente que fica lá disponível no site da Câmara durante um período de 15 dias para inscrições. Feitas as inscrições, essas pessoas são contactadas para que elas escolham os gabinetes parlamentares onde ficarão lotadas. É muito importante registrar, Hermes, a diferença entre o nosso estágio visita, o estágio da Câmara Municipal de João Pessoa, e outros estágios visitas Brasil afora. É que no nosso, o estudante universitário, o aprendiz de vereador, ele não apenas passa pelos setores da casa para conhecer, ele tem a oportunidade de participar de palestras sobre processo legislativo, sobre
competência municipal na formação das leis, sobre diferentes temas, e depois ele fica lotado efetivamente dentro do gabinete parlamentar, sendo estimulado a produzir alguma coisa concreta em favor da cidade de João Pessoa. Pode ser um requerimento, um projeto de lei, uma solicitação de audiência pública. Então, fica um legado dessa participação e um aumento também da transparência. Explica aí pra gente o que é Movimento Livres. É um movimento de direita, de esquerda, de centro? Como é que ele funciona? O Movimento Livres é um movimento liberal. Hoje funciona sob o formato de uma associação civil, sem fins lucrativos, e que procura fortalecer a pauta liberal. No nosso mandato, Hermes, algumas iniciativas nossas têm sido divulgadas por essa associação Brasil afora, em razão da força de defesa da liberdade que tem. Por exemplo, essa questão de fazer uma faxina legislativa na cidade de João Pessoa, através da Comissão do Revogaço, uma organização das nossas leis, é uma iniciativa liberal, é ter a compreensão de que não é a quantidade de leis que tornam melhor uma cidade, e sim a qualidade dessas leis. Então, é importante fazer realmente uma organização, uma sistematização, uma racionalização, uma faxina das leis do município de João Pessoa, como nós fizemos. A questão da liberação do funcionamento nos aplicativos, também é uma pauta liberal importante. Os aplicativos, em determinado momento, e a história um dia vai analisar isso com cuidado, chegaram a ser proibidos pela Câmara Municipal de João Pessoa. Eu votei contra naquele primeiro momento e iniciei todo um trabalho para convencer os colegas parlamentares de que a tecnologia, ela vem e se impõe, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Então, conseguimos revogar aquela proibição, aquela lei proibitiva, e estamos avançando nesse exato momento para fazer uma regulamentação que não inviabilize na prática esse modelo de negócio que trabalha aquela lógica, aquele conceito de economia compartilhada. Você tem um veículo compartilhado por um grande número de pessoas. É outra pauta liberal, essa que trabalha com os aplicativos também. A Câmara de Campina Grande regulamentou, né? Embora tenha algumas restrições do prefeito Romero Rodrigues, que ele já disse que vai vetar alguns dispositivos, mas tem uma regulamentação aprovada pela Câmara. Essa regulamentação de Campina acontece agora e a Câmara está trabalhando esse modelo, esse formato também de regulamentação com alguns propósitos. Inclusive, é uma lei de minha autoria que está lá na Comissão de Políticas Públicas. Um deles é fazer com que a tributação hoje que já existe, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços, que já é pago pelas empresas lá para São Paulo, ele fica aqui na cidade de João Pessoa, que a gente possa reverter isso em favor de uma mobilidade urbana cada vez melhor. Ok. Vereador Lucas de Brito, obrigado pela entrevista. É um prazer tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço, Hermes. Um grande abraço a todos os paraibanos. Um bom São João. Aproveitem e tenham cuidado no trânsito. Com certeza. Obrigado.